É o começo do fim da guerra e estamos avançando. Foram com essas palavras que o Zelensky, ele hoje festejou junto com a sua população a conquista do território de Kherson contra a Rússia. Para vocês terem uma noção da audácia, entre aspas aí, o Zelensky, ele fez essa comemoração a 3 quilômetros da onde estão posicionadas tropas russas, que eles também estão ocupando a parte de Kherson, só que da outra parte do rio Dnipro. O que significa isso? O Putin, inclusive, anunciando que convocou outros tipos de militares e até preparando uma espécie de armadura especial, Homem de Ferro, pois é, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, com a OTAN falando que não existe outra possibilidade de resolução do conflito sem ser por vias militares, e os Estados Unidos pedindo um pouco mais de realidade para os ucranianos. Putin e Xi Jinping se reúnem a um dia de começar a reunião do G20, talvez o G20 mais importante da história, né? Vou analisar com vocês aqui o porquê. E o que foi dito pelos dois principais líderes do mundo junto com o Putin, e a Turquia rejeita as condolências norte-americanas. Ocorreu um atentado em Istambul que trouxe a morte de 6 pessoas e dezenas ali de feridos, e a Turquia diz que os Estados Unidos têm sim participação e que é, no mínimo, hipócrita fazer algum tipo de declaração de condolência frente aos turcos. Lembrando que a Turquia sempre foi uma histórica aliada do mundo ocidental, leia-se também Estados Unidos. Se você quer entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto algumas notícias, atualidades e tal. E claro, se você quiser contribuir para eu continuar produzindo conteúdos aqui diários para vocês, sempre trazendo informação de qualidade, informando, link na descrição, galera, seja membro do canal, isso ajuda bastante. Ou caso você queira contribuir, vou colocar para vocês aí, ó, a chave Pix, fique à vontade. Se não, só seu like, seu engajamento, já tá mais sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, eu diria para vocês que hoje foi um dia de uma vitória bem importante dos ucranianos e que toda imagem, ela passa uma informação no mundo da geopolítica, né? O Zelensky, óbvio que ele é muito visado pelos russos, muito visado aí pelos aliados, né, da Rússia, e ele fazer hoje uma visita a Kherson, que é um território que é ocupado, lembrando, hein, acabou, né, há meses aí atrás, aconteceram referendos que confirmaram, pelo menos segundo a Rússia, que Kherson, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Lugansk são territórios, são áreas que pertencem aos russos. Ou seja, a reconquista, o abandono que a Rússia fez da margem oriental do rio Dnipro é uma derrota geopolítica dos russos. E o Zelensky fazer uma visita, comemorar onde era a sede administrativa, colocar ali a bandeira da Ucrânia novamente. E essa comemoração com soldados participando, civis participando, aonde a 3 quilômetros da fronteira, a 3 quilômetros existiam posições russas, poxa, isso é muito simbólico. Hoje, o Zelensky ele falou que a Ucrânia ela vem avançando, que ela está ganhando território, falou que essa conquista é o início do fim dos conflitos, lembrando que essa contraofensiva ela começou em setembro, né? E a Ucrânia realmente vem ganhando bastante posições, principalmente em Kharkiv e também em Kherson, e isso mostra uma imagem de um Zelensky cada vez mais forte. Ele aproveitou para agradecer a OTAN, agradecer aos Estados Unidos, falou que sem o sistema HIMARS, por exemplo, que é o de lançador de foguetes, né? Dado pelos americanos, não seria possível essa vitória. A gente tem, por exemplo, a Alemanha oferecendo o IRIS-T, sistema de defesa antiaérea. Então é fato que o mundo ocidental colaborou muito para essas recentes vitórias da Ucrânia. E isso, claro, coloca o Putin numa posição de desvantagem geopolítica, digamos assim. Tanto que, por exemplo, hoje ele anunciou a convocação, ele falou todo mundo, todos os homens, né, todos os que estariam disponíveis a entrar para a parte militar podem ser convocados, inclusive estrangeiros. Ou seja, se você está na Rússia hoje, porque lembrando, no início só participava do conflito quem era voluntário. Aí depois ele fez aquela mobilização parcial, lembra, né? Que ele convocou 300 mil aí reservistas, aí já começa a mudar um pouco o panorama. Pô, sei lá, é o cara que não é militar, o cara que não está afim de ir, mas ele é um reservista, o Putin está convocando, ele vai ter que ir para os conflitos. Agora, nem nacionalidade russa você precisa ter. Já convocou também prisioneiros, agora convocou inclusive estrangeiros. Professor, e se eu me recusar aí? Você pode pegar até 7 anos de prisão, inclusive com trabalhos forçados. Fica claro, né? Eu já falei isso para vocês no vídeo de ontem, vou reforçar.
Eu não acho que a atitude do Putin de ter recuado em Kherson foi uma atitude burra, pouco inteligente. Eu acho que ela é um sintoma complicado, geopoliticamente. Mas é inteligente, porque de fato a Rússia não conseguia manter aquelas tropas ali. Então estava com dificuldade de abastecimento, munição, logística. Poxa, quando você recua e destrói a ponte do Rio de Dnipro, agora você pode colocar soldados com menos experiência para proteger a margem, né, do Rio de Dnipro, e os soldados mais experientes atuarem em outra frente de batalha. Uma coisa é você ter um rio te protegendo de uma invasão de outro país, né, de um grupo aí, de soldados de outro país. Outra coisa é você estar ali frente a frente, longe da sua área de abastecimento. Então hoje os russos, eles voltam a ter uma certa destaque aí, geopoliticamente, militarmente, estrategicamente falando. Então acho inteligente. Mas é sintomático que é quase uma derrota, né? Inclusive eu estava pesquisando e eu até encontrei que os russos, eles estão desenvolvendo, óbvio que não para esse conflito, né? Mas uma armadura, meio que no estilo assim, Homem de Ferro, né? Que vai ser uma armadura blindada, com algumas tecnologias. Claro que não vai voar, coisa que vai, né? Pelo amor de Deus. Mas o protótipo ele é bem interessante. E, aliás, não é só a Rússia também, né? Que desenvolve esses super soldados. Parece coisa de filme da Marvel, mas a tendência, porque as guerras hoje elas vão ser travadas com drones, disparos à distância e tal. E, às vezes, é importante você ter um soldado ali, carne, né? Gente. E esse cara sem nenhum tipo de proteção, claro que ele seria um alvo extremamente fácil. A OTAN mesmo, ela disse que, da maneira como vem avançando hoje, Stoltenberg, né, que é o grande comunicador ali da OTAN, ele garantiu que ele já viu ao longo da história várias guerras se resolverem na mesa de negociações, mas garantiu que nesse momento, pelo jeito como a guerra ela vem se encaminhando, não é o que aparenta, ou seja, que vai ser garantido no campo de batalha. E a gente entende, né, os elogios que os Zelensky vem fazendo à OTAN, vem fazendo aos Estados Unidos, claro que é muito significativo. O Jake Sullivan, que é um cara também das relações norte-americanas, novamente, né, segundo a mídia americana, isso não foi confirmado, o Zelensky inclusive fala que não tem ninguém pressionando ele, mas falou que está pedindo para a Ucrânia reconsiderar aquelas condições que ela estava colocando para fazer o acordo. O Zelensky disse que só faz o acordo se todos os territórios forem integralmente devolvidos à Rússia, coisa que óbvio que não vai acontecer segundo os russos, se a Ucrânia ajudar, tiver, aliás, um fundo de 700 bilhões de dólares por parte da Rússia. Aliás, isso foi inclusive aprovado pela ONU hoje, tá? A ONU votou uma resolução, o Brasil se absteve, de um financiamento para a reconstrução da Ucrânia e com a Rússia colaborando. Quero ver como vai ser o Putin, claro. E soldados russos sendo punidos pelo que eles fizeram na Ucrânia. Pessoal, de novo, né? Não acho que as bases da negociação vão estar nesses patamares. E é isso que o Jake Sullivan pediu. Por favor, Ucrânia, modere um pouco o seu tom, tá? E aí, será que vai dar certo? Lembrando que o Lavrov, o Putin não vai participar, né? Mas o Lavrov vai participar da reunião do G20, que também tem China, Biden, tem Zelensky, enfim. Então acho que grandes líderes mundiais vão estar lá. E óbvio que a temática da Ucrânia vai ser uma temática super importante. Há um dia, vai começar amanhã, do início da reunião do G20, a gente teve talvez o encontro, né? Talvez não mais do que Biden e Zelensky, aliás, que Zelensky e Putin seria. Mas um dos encontros mais esperados do momento contemporâneo, que é entre Biden e Xi Jinping. Esses dois líderes se reuniram e o momento está muito tenso entre eles. Dentre outras problemáticas, tá? Estados Unidos criando a Aliança AUKUS para controlar e vistoriar as atividades chinesas no Mar do Índico-Pacífico. A questão em Taiwan, por exemplo, o Biden falou que ele poderia inclusive defender Taiwan com tropas americanas, claro, caso tivesse algum tipo de invasão chinesa. Lembrando que a China não considera que é invasão, porque considera que Taiwan é o seu território. A gente teve a visita da Nancy Pelosi em Taiwan, tá? Os Estados Unidos acabou de sobretaxar e aplicar uma série de sanções contra chips e semicondutores chineses. Então, a geopolítica está muito complicada entre Estados Unidos e China, e até a questão das Coreias também. Coreia do Sul e Coreia do Norte vem aumentando a sua retórica, e a grande aliada da Coreia do Norte é a China, e a grande aliada da Coreia do Sul é os Estados Unidos e o Japão, né? Pelo menos militarmente falando. Então, vários temas foram ali debatidos. O Biden, ele deixou bem claro que é óbvio que existe uma rivalidade entre os países, mas que ele não quer transformar isso numa guerra fria. Essa rivalidade vai ficar só na disputa ali econômica e tal, mas não vai avançar para uma parte militar. Então vai ser uma disputa com canal de comunicação aberto e com respeito às instituições. O Xi Jinping
cara, de novo, né, essas reuniões são bem bandeira branca, né, bem, olha só, eu gosto do outro país e tal, na prática eles se odeiam, né, enfim. Mas o Xi Jinping também falou que a relação entre os dois vai ser muito boa, que a China é um país aberto, as negociações e tal, só que colocou uma linha vermelha. E qual que é a linha vermelha que a China considera? É a questão de Taiwan, tá? Lembrando que geopoliticamente também a China ficou muito complicada porque ameaçou, e quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, eles fizeram exercícios militares, claro, bem importantes, bem impactantes, mas não invadiram a ilha, não atacaram Nancy Pelosi ou coisa que valha. Então, geopoliticamente, dá uma certa descredibilizada no poderio militar chinês, ou pelo menos na capacidade de uso desse poderio militar chinês. A China, ela vem investindo muito no seu hard power. Tanto que, por exemplo, na festança, né, na festa dos 70 anos da Revolução Chinesa, há 3 anos atrás, eles desfilaram com um míssil balístico que tinha capacidade de atingir os Estados Unidos. É óbvio, galera, que não foi sem querer, né? Nossa, que coincidência. É transmitir uma mensagem de aumento do poder geopolítico. As discussões entre Biden e Xi Jinping, então, se pautaram em questão da Ucrânia, questão de Taiwan e questão das Coreias. Na prática, sem nenhuma consequência, tá? Que, aliás, é o que geralmente acontece nessas conversas geopolíticas. E para finalizar aqui o nosso vídeo, Turquia, que desde década de 80, década de 90, anos 2000, comecinho, sempre foi assim muito aliado no mundo ocidental, querendo entrar para a União Europeia, grande aliado dos Estados Unidos, começou a romper um pouco essas relações, e eu diria que as declarações hoje do Ministério de Relações Exteriores da Turquia só corrobora essa afirmativa de uma aproximação da Turquia com a parte oriental e não com a parte ocidental do mundo. Por quê, professor? Hoje, na verdade, aconteceu aí recentemente, infelizmente, o atentado em Istambul, e nesse atentado a gente teve 6 pessoas que faleceram e cerca de 80 tal, que ficaram feridas. A Turquia partiu para as investigações e, segundo a Turquia, os membros que fizeram esse atentado terrorista, segundo a Turquia, foram membros curdos, né? E esses curdos, eles ocupam uma série de posições do Oriente Médio, na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, na Armênia. E aí os Estados Unidos mandou condolências, né? Olha, a gente lamenta pelo ocorrido, Turquia, tamo junto, tal. Só que a Turquia considerou que isso foi uma hipocrisia sem tamanho dos Estados Unidos. Por quê? Quando o Estado Islâmico ele estava muito forte ali, atuando na Síria e no Iraque, os Estados Unidos não queriam interferir por terra para eliminar o Estado Islâmico. O que eles fizeram? Eles financiaram como uma espécie de mercenário mesmo, com tropas, armamentos, tal, dinheiro, né, e manutenção, equipamentos, armas, tal, para os curdos partirem para cima do Estado Islâmico. E de fato eles conseguiram, tá? Derrubaram ali grande parte, tal. Acho que foi bem interessante, né? A vitória por terra dos Peshmergas, foi bem legal. Só que isso fortaleceu os curdos. Aí a Turquia falou assim, pô, como assim? Beleza, Estados Unidos, entendo que você não gosta do ISIS, tal, essas coisas, mas agora vocês estão fortalecendo um grupo que quer pegar uma parte do meu território. O grande sonho dos curdos é formar o Kurdistão, que é grande parte do território da Turquia. Inclusive, aonde nasce o Rio Tigre e o Rio Eufrates. É o início ali da Mesopotâmia, né? Então a Turquia falou que é uma baita hipocrisia dos Estados Unidos, porque esse grupo ter ficado mais forte, os curdos terem ficado mais fortes, tem muito a ver com o financiamento que os Estados Unidos, à época o governo Trump, fez para os curdos em combate ao ISIS. Acho que está bem claro que a relação entre Turquia e Estados Unidos não está a mesma que já foi no passado. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtirem, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.